Então nós sabemos que a Vulgata Latina, feita por Agostinho, então ele deu esse tipo de ensino aos católicos romanos e eles aceitaram isso e fizeram o quê? Eles dividiram os mandamentos e quando chega nesse mandamento aí de não cobiçarás, eles dividem cobiça material com cobiça da mulher, do adultério. Então eles dividem em dois esse mandamento aí. E para nós protestantes, também os judeus, nós dividimos lá no início os mandamentos. Lá onde diz, não farás para ti imagem de escultura, nós colocamos como um mandamento. E não terás outros deuses diante de mim, outro mandamento. Então eles pegaram esses dois aí e juntaram lá. Então, como aqui na frente eles separaram o pecado da cobiça em dois, então continuou tendo 10 mandamentos para eles. Só que para nós o importante é separar lá no início. Não terás outros deuses diante de mim e não farás para ti imagem de escultura. Colocamos com 2 mandamentos. E aqui em cobiça nós colocamos como um mandamento só, enquanto eles colocaram 2. Quem são eles? Então os católicos romanos e também os luteranos. Então na verdade isso aí tudo é uma artimanha para enganar as pessoas a respeito da idolatria. Então para não dizerem que são idólatras, o que eles fizeram? Juntaram lá o mandamento, aí eles dão um resumo só e dizem, não terás outros deuses diante de mim, pronto. Não fala mais nada. Quando chega ali, como para dizer que não pode fazer imagem, eles pularam aquilo ali. Eles dão só o resumo do mandamento. Então pula aí, para ninguém perceber que nós estamos vivendo em idolatria, que é pecado. Então não coloca 2 mandamentos, dizendo aí, não terás outros deuses diante de mim e não farás para ti imagem de escultura. Junta tudo isso aí no mandamento só. E quando nós falarmos sobre os mandamentos, a gente coloca aí apenas, não terás outros deuses diante de mim e pronto. Não precisa falar, não fazer imagem. Então é uma maneira, uma artimanha de engano para que as pessoas continuem no pecado de idolatria. Se você falar com o católico romano que ele é idólatra, se você arranjou briga, arranjou discussão. Porque ele vai dizer que não, que é uma reverência às pessoas importantes que fizeram muito pela raça humana, que não sei o que eles não são idólatras. Vamos dizer logo, aí a confusão está feita. Parte 2 aí, cobiça. Então tópico 1, significado. Tópico 2, cobiçar. Tópico 3, o texto paralelo. Então tópico 1, significado. O verbo hebraico hamad indica o ato de desejar aquilo que é gerado pela emoção que começa com a impressão visual pela coisa ou pessoa desejada. Tudo isso se resume a desejar, tentar adquirir, almejar, cobiçar. O termo é usado para encontrar prazer em, como está em Isaías 1, 29, 53, 2. Então hamad aparece 2 vezes aqui no 10º mandamento, Êxodo 20, 17. A Septuaginta traduz pelo verbo eptímio, literalmente fixar, desejo, sobre, de epi, sobre, e timos, paixão, ira. O termo em ambas as línguas pode se referir a coisa boa ou coisa má, dependendo do contexto. Mateus 5, 28, 13 e 17. Então esse verbo cobiçar, ele indica o quê? Um desejo de possuir alguma coisa. Agora, pode ser um desejo bom, pode ser um desejo mau. Quando esse desejo é mau, então a Bíblia chama de concupiscência, ambição, um desejo que não tem moderação, desejo imoderado. Ou seja, um desejo que provoca na pessoa a vontade de possuir alguma coisa, ainda que isso faça com que ele peque para adquirir. Então ele nasce com um olhar, um desejo no olhar, e vai para a alma e atinge o espírito. Então ele atinge o ser humano inteiro, corpo, alma e espírito. E esse é o grande desejo de Satanás. Que ele quer chegar ao nosso espírito, ele quer tirar de nós a imagem e semelhança de Deus.
É isso o desejo dele. Então como é que ele vai fazer? Ele começa pelo corpo, passa para a alma até atingir o espírito. Ele quer roubar de nós o Espírito Santo que mora em nós. É esse o desejo dele. Porque para nós sermos a imagem e semelhança de Deus, nós temos que ter o Espírito Santo de Deus morando em nós. Então esse é o desejo dele. Então veja bem, quando tem lá o templo em Jerusalém, então o que acontece? Tem os muros da cidade, aí tem lá dentro o templo. Mas antes de chegar no Santo dos Santos, ele tem que passar pelo átrio e pelo lugar santo, para atingir o Santo dos Santos. Ele quer, na verdade, quando os exércitos inimigos atacavam Israel, eles queriam o quê? Eles queriam entrar lá dentro do templo e pegar a arca, que é símbolo da presença de Deus. Então eles tinham que fazer primeiro o quê? Derrubar o muro da cidade. Então depois ataca o povo e depois entra no templo para possuir o que tinha ali, o que tinha de mais precioso, a arca do concerto, a arca que representava Deus, o Deus de Israel. Então assim também o nosso corpo. Satanás, a primeira barreira que é o corpo, ele vai tentar o quê? Através dos desejos do corpo, né? Então aí os 5 sentidos do corpo estão envolvidos. Porque senão você fala, mas fulano é cego, então ele nunca vai pecar. Não é assim. O primeiro ataque é nos desejos do corpo. Que o corpo tem os 5 sentidos, né? Então pode vir esse desejo aí através do olhar, do ouvir, do cheirar, né? Do experimentar o gosto, do tato. Então veja só, vem através dos 5 sentidos. É o primeiro ataque de Satanás aí, nessa área dos 5 sentidos, atingir o corpo. Depois vem o que? O ataque à alma. Então, é o ataque que vai fazer com que você deseje aquela coisa e faça alguma coisa para possuir isso. E o último ataque é na área espiritual, que é o desejo de ser maior do que os outros, de ser importante, de se destacar, de ser melhor do que todo mundo, de ser como um Deus. Veja só, são as 3 áreas que ele ataca. Então vamos aí no tópico 2, cobiçar, o verbo então. Desejar o que pertence a outro é o pecado que o 10º mandamento condena. O Novo Testamento menciona esse último mandamento do Decálogo. Veja Romanos 7, 7, 13 e 9. Trata-se de cobiçar a casa do outro, a mulher do próximo, e em seguida o mandamento inclui servo e serva, boi e jumento, e termina com as palavras, nem coisa alguma do teu próximo. A cobiça é o desejo excessivo de possuir aquilo que pertence ao outro. A descrição deixa claro que não se trata de simplesmente almejar uma casa ou um boi, mas de desejos incontroláveis de possuir a casa e o boi que já tem dono, e isso por meio ilícito. Atos 20, 33, 1 Coríntios 10, 6, Tiago 4, 2, é o mesmo que roubar. Miqueias 2, 2. Então, cobiçar é um desejo incontrolável. Por quê? Porque a pessoa atendeu um impulso interno que foi inspirado por Satanás. Então, quando a pessoa não está em comunhão com Deus, ele não consegue resistir. Então se torna irresistível esse desejo. Enquanto a pessoa não possui o que o outro tem, ele não sossega. Então ele começa a perseguir a pessoa, a fofocar a respeito da pessoa, ele começa a fazer coisas que vão prejudicar aquela pessoa, até que aquela pessoa venda para ele o que ele tem, entregue para ele o que ele tem. É um pecado terrível isso. Então se torna incontrolável para a pessoa. Então cobiçar aí, desse lado mal da palavra cobiçar, é exatamente esse desejo incontrolável de possuir o que a outra pessoa tem. Para que isso? Para tornar aquela pessoa mais infeliz, retirar dela a felicidade e você passar a ter felicidade com isso. O texto paralelo aí, tópico 3. Como ficou dito antes, o 10º mandamento em Deuteronômio não segue rigorosamente o registro de Êxodo, mas isso não altera o sentido da mensagem. O segundo verbo empregado para cobiçar
é a Rav, que significa desejar ardentemente, ansiar, almejar, cobiçar. Aparece ao lado de Hamad, Gênesis 3:6, por exemplo, e como termo alternativo em não cobiçarás a mulher do teu próximo, Deuteronômio 5:21. A Septuaginta traduz então os dois verbos igualmente por eptímel. Então aqui o autor volta a falar, o comentarista, sobre a diferença que existe aí, porque tem muita gente que cria um cavalo de batalha nessa diferença aí, entre a maneira de falar desse verbo aí lá em Êxodo e a maneira de falar em Deuteronômio. Fica parecendo que Deuteronômio não está falando da mesma coisa, do mesmo assunto, mas na verdade está falando do mesmo assunto, está falando do mesmo tipo de cobiça, mesmo tipo de desejo pecaminoso, desejo que vai conceber o pecado. Então no Antigo Testamento, a Rav, no hebraico, e no Novo Testamento, Hamad, vem com essa palavra aí, todos dois significando o quê? Desejo incontrolável, desejo de possuir. No caso, no Novo Testamento, é empregado naquela palavra de não cobiçarás a mulher do teu próximo. E no Novo Testamento nós podemos encontrar aí a cobiça como um tipo de idolatria. Por exemplo, a idolatria ao dinheiro. Jesus viu isso naquele jovem rico. Ele testou aquele jovem rico e viu que ele possuía uma cobiça de riqueza, de ter cada dia mais riquezas. Então, veja só que no Novo Testamento fala muito sobre a cobiça sendo aí a causa primeira do pecado, de outros tipos de pecados que virão após a cobiça. Então a cobiça, ela quer só se for a coisa que outro possui. Não é ter igual a este, mas ter o que ele tem para diminuir ao próximo diante dele e dos outros. Mesmo essa pessoa tendo o melhor, ela quer o que é do outro. Então nós podemos ver exemplos clássicos na Bíblia aí de cobiça, Começa com Eva lá e Adão. Nós podemos ver no caso aí dos irmãos de José, que queriam a posição dele junto ao pai deles. Podemos ver aí Absalão, que queria o lugar do pai dele a todo custo. Vamos ver aí o Acã, que roubou a capa babilônica ali, a prata, desejou. Então são vários exemplos na Bíblia. Até ali nós podemos olhar exemplo de cobiça lá no Novo Testamento, por exemplo, com ali Ananias e Safira. Era cobiça o quê? Era o desejo de ter aquilo que Barnabé conquistou. Quando Barnabé dá a oferta ali, vende uma propriedade e dá o dinheiro, ele ficou famoso. E as pessoas admiravam, gostavam dele, elogiavam. Então eles cobiçaram o lugar que Barnabé tinha ocupado dentro da comunidade cristã no início da igreja. Então olha só, são vários tipos de cobiça que nós vamos encontrar aí dentro da palavra de Deus. Vários exemplos disso na Bíblia. E aqui agora nós vamos ver um exemplo clássico de cobiça, que é o exemplo aí de Acabe com a vinha de Nabote. Vamos ver então na parte 3 aí. A vinha de Nabote. Tópico 1, proposta recusada. Tópico 2, o direito de propriedade. Tópico 3, o pecado de Acabe e Jezabel. E no tópico 4, o casal não contava como uma testemunha verdadeira.